O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, gente querida, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz e Elegância, comigo, Camila Pinho, na Nova TVI, canal 17, e com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Gente, hoje é feriado, né? Dia 21, muita gente descansando, outros passeando. E olha que momento bacana para você compartilhar, enviar o link e chamar todos aqueles amigos que precisam de um direcionamento e de informações voltadas para a área da saúde mental. Exatamente. No meu planejamento, no meu projeto do podcast, essa pauta de muita relevância e necessária já fazia parte. E hoje, no nosso 30º episódio, eu consegui trazer um psicólogo com uma formação voltada para a saúde mental e voltada para as redes sociais, que vai poder dirimir dúvidas e dar informações esclarecedoras para você que passa por algum problema ou tem alguém próximo que precisa dessa ajuda. E eu não poderia deixar de falar da minha alegria, gente. Olha o sorriso. Hoje o look da apresentadora, podcast Voz e Elegância, não poderia deixar de trazer para vocês esse traje maravilhoso da Carmen Stephens, Unidade Itaipava. Esse blazer impecável, bem acinturado, preto, que combina com todas as ocasiões. Essa camiseta branca que compõe, né, esse look bem casual, e esse black jeans que está lindíssimo, me vestiu muito bem, e depois eu vou tirar fotografias para vocês verem o detalhe do bordado na perna do lado direito com o escarpão preto. Gente, é o look que você pode ir trabalhar para aquela reunião de negócios e aproveitar à noite, encontrar aquela boa companhia, comer uma pizza, tomar um vinho e olha, você com o acessório certo estará impecável e belíssima para curtir o final do dia. Então, Carmen Stephens, vocês que têm looks maravilhosos, vestem as mulheres da nossa cidade com muita elegância. Muito obrigada por essa parceria e por uma roupa que eu me identifico. E é claro, se você tem interesse, vai lá, siga a página no Instagram da Carmen Stephens Itaipava e marque um agendamento, pode ser pelo Instagram, o seu horário, e vá lá visitar a loja em Itaipava que vocês não vão se arrepender, meninas. Bom, e para falar dessa pauta importante que eu digo, quando a gente transforma a dor em conteúdo. Hoje, a parte da saúde mental que nós vamos dar ênfase é a parte das redes sociais. E eu falo, saúde mental hoje é um problema que vem crescendo em nossa sociedade, principalmente pós-pandemia. É um fenômeno que, né, a gente tem que dar atenção, cuidados e trazer, sim, profissionais. Eu digo, nós somos comunicadores para dar esclarecimentos e informações valiosas. O que eu digo, o podcast Voz e Elegância, ele traz conteúdo de qualidade para que você e sua família possam ter informações e contatos de profissionais das mais diversas áreas. Bom, e quando a gente fala de sofrimento, o problema é um pouco mais delicado. E para essa conversa, nós recebemos um psicólogo que vai nos ajudar a entender os impactos emocionais desse comportamento na nossa saúde mental. Ele se chama João Pedro Martins de Oliveira, psicólogo formado pela Unifase, pós-graduando em saúde mental
e é atenção psicossocial e membro do grupo de pesquisa em desmedicalização da vida. João, boa noite, seja muito Boa noite. bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Camila, pelo convite. João, e olha, eu estou muito feliz com a sua presença, porque foi um momento que eu, estava em tratativas para trazer um profissional, para abordarmos um pouco sobre a saúde mental, que atinge hoje todas as camadas sociais, e é um advento que vem crescendo, né? E nós, como sociedade civil, precisamos, sim, dar voz e trazer profissionais que possam falar melhor sobre a pauta. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as redes sociais. E, João, o bate-papo ele passa muito rápido. Acredito que a gente vai precisar marcar outros encontros para a gente falar mais. Mas a primeira pergunta, João, a sua área de atuação tem relação com o comportamento digital e com a saúde mental contemporânea? Tem total relação. A psicologia, ela é muito ampla, né? A gente abraça um pouco de todas as áreas, mas quando a gente fala de comportamento digital e saúde mental contemporânea, os dois têm andado muito conectados, justamente porque a era digital está crescendo de uma maneira que às vezes a gente nem percebe. Ela só vai crescendo, vai se tornando novos fenômenos e é até difícil a gente projetar coisas futuramente quando a gente fala de redes sociais. Então, assim, eu acho que são fatores que estão completamente de mão dada, sabe? A psicologia e a saúde mental na era digital está completamente interligada. E, João, nós estamos criando uma geração emocionalmente dependente da internet? Sim. Isso eu digo com bastante certeza, assim. Quando a gente tem adolescentes, crianças que estão diretamente, literalmente, às vezes, nascendo com o telefone na mão, a gente já deixa aquele sujeito dependente das redes sociais, do mecanismo que ela funciona, sabe? Então, assim, ela tem seus benefícios para busca de informação e tal, a gente vai entrar mais para frente nesse assunto, mas a gente tá criando gerações completamente dependentes das redes sociais hoje em dia. E hoje a procura no seu consultório, em grande número, escala, são pessoas que têm problemas especificamente assim com uso excessivo de telas? Em alguma parte, sim. Um dos primeiros casos que eu atendi na minha prática, na época da faculdade, nos estágios ainda, foi um pouco por causa disso. Foi uma coisa ligada que o responsável tinha visto os comportamentos do filho, e aí logo interligou com o diagnóstico, e a primeira coisa que o responsável chegou para mim e falou: eu sei que o meu filho tem tal diagnóstico. Por quê? Porque viu na rede social e bateu os comportamentos ali. Então... Exatamente. E você, assim, naquela anamnese, naquela primeira avaliação, se você enxerga, às vezes o pai ele vai primeiro no psicólogo, mas se você enxerga a necessidade de um encaminhamento para um psiquiatra, isso também é feito dentro da psicologia, porque o psicólogo ele não pode medicar. O psicólogo trata, mas de outra forma. Sim. Você poderia explicar um pouco isso para o público? Tá. Quando a gente fala de tratamento voltado para crianças, enfim, qualquer tipo de indivíduo, realmente, o psicólogo não pode medicar. A gente não pode prescrever nenhum tipo de medicamento. Mas eu costumo pensar que a psicologia tem um olhar muito mais ampliado do que só a medicação. Justamente porque a gente tem diversas outras ferramentas. Quando a gente vai, como você mesmo falou, né, muito bem, a gente tem a anamnese, a gente tem um processo longo de avaliação ali, porque justamente, às vezes essa criança não tem um diagnóstico, ela tem apenas a idade que ela tem. Ela está vivendo, às vezes ela tem 6 anos, às vezes ela tem 5 anos, é uma criança agitada, é uma criança curiosa, é uma criança que fala. Então, são comportamentos comuns da infância. Perfeito. Então, assim, a psicologia é para ter um olhar muito mais ampliado sobre esses diagnósticos, sabe? E é um suporte também. Exatamente. Para que essa pessoa possa ter e entender melhor, né, aquilo que às vezes
é considerado um pouco diferente. Sim, exatamente. Muitas das vezes a gente vai ser esse suporte. E, João, o que acontece no cérebro quando passamos muitas horas conectados? Vamos lá. Na minha formação, eu fiz uma pesquisa no meu último período para minha monografia. Eu estudei sobre o funcionamento do Instagram. Numa parte da minha pesquisa, eu falei sobre o funcionamento do Instagram. E quando a gente vai analisar como é que funciona a plataforma, ela funciona como uma ferramenta de recompensa. E existe uma área no nosso cérebro que está totalmente ligada a essa área de recompensa. Ou seja, o Instagram vai movimentar, vai ver essas visualizações que você tem, essas curtidas que você tem, o que você consome, e ele vai sempre estar te entregando aquilo ali, justamente para você achar que você tem controle sobre aquela plataforma, o que não é o caso, porque é o Instagram que está te oferecendo aquilo. E assim, o efeito que ele dá no cérebro, na gente, na nossa psique, vamos dizer assim, é justamente essa. Você achar que você tem esse controle sobre a plataforma, mas ele vai te entregando apenas o que você quer. E vai te gerando uma falsa liberdade sobre aquela plataforma. Então, assim, eu diria que é mais ou menos esse o efeito que as redes sociais... Eu falei especificamente do Instagram, né, mas o TikTok e entre outras redes sociais, eles vão funcionar mais ou menos na mesma lógica, sabe? Perfeito. Nessa lógica de do recompensa. Algoritmo te entregar exatamente. aquilo que você pesquisa. Exatamente. E aparece ali aleatoriamente. Aleatoriamente. Exatamente. Se você gosta muito de gatos, vai aparecer bastante gato. Ah, não, eu consumo só o que eu gosto. O Instagram entendeu que você gosta de gatos, então ele vai só te entregar conteúdo em relação a Pesquisa isso. futebol, música, Exatamente. fofoca, entretenimento, Saúde mental. saúde mental, exatamente. A gente acaba recebendo conteúdos específicos, né, de pesquisas que são feitas diariamente. Sim. E assim, hoje nós vemos pessoas expondo, né, João, momentos muito íntimos nas redes sociais. E o que você acha que está por trás disso? Essa necessidade da exposição, do sofrimento, às vezes, assim, de momentos muito pessoais que antigamente a gente não tinha as redes sociais para expor, a gente resolvia de outras formas. E hoje a internet vai criando proporções, julgamentos e pessoas que às vezes precisam de uma orientação médica, uma orientação psicológica e acaba piorando o quadro por expor tanto a sua vida e ficarem ali abertas a julgamento. O que você acha que está por trás dessa... Vamos lá. Como falei, quando a gente... Uma coisa muito boa da internet é que ela democratizou muito as vozes hoje em dia. Antigamente as pessoas não tinham muitas vozes, né? Não podiam falar sobre o que estavam passando, muitas vozes eram realmente silenciadas e a internet ajudou isso. Fez com que as pessoas, o conhecimento, tudo fosse mais democratizado. Porém, como falei, ela deu muita liberdade. E aí acaba que algumas pessoas se expõem demais, como você mesmo falou. E aí a gente entra numa área que é muito delicada, porque às vezes aquela excessiva exposição pode denunciar aí uma falta que essa pessoa tem, pode estar denunciando um pedido de socorro, muitas das vezes, por auxílio, por ajuda. Durante a minha pesquisa, eu encontrei algumas coisas que eram muitos conteúdos. Eu pesquisei... o que eu pesquisei exatamente? Foi como que conteúdos ligados ao TDAH estavam ligados às pessoas leigas. E uma grande parte desses conteúdos são ligados, por exemplo, às mães que têm filhos com TDAH. Sim. E elas expõem conteúdos extremamente íntimos, às vezes, sabe? Dessas crianças em estado de sofrimento. Sim. E tanto das crianças quanto delas mesmas. Então, assim, eu acredito que muitos desses casos, a gente não pode generalizar nada quando a gente está falando em saúde mental, mas muitos desses casos é um pedido de socorro e uma ajuda... Me ajuda porque eu preciso de orientação. Porque muitas das vezes é o que mais falta, sabe? A gente vê, às vezes, mães compartilhando conteúdos, né? Com mães atípicas, por exemplo, que sofrem ou passam algum tipo de constrangimento.
às vezes num local público, e as mães que também passam, né, por essa problemática, aí acabam se solidarizando Sim. e acaba criando um grupo, né, de apoio. Às vezes a mãe que está com uma criança que é um pouco agitada na fila, e ela pede, por favor, poxa, não tem como eu passar à frente, meu filho, e a pessoa não tem essa empatia. Acessibilidade. E às vezes a pessoa está tão esgotada emocionalmente que ela usa a rede social para dar voz e ter uma sofrimento. resposta. Sim, E a gente tem visto isso assim com muita frequência no Brasil inteiro. sim. E assim, eu acredito que a psicologia hoje é uma área que vem crescendo e vai crescer mais. Porque a gente vê realmente essa necessidade, né? A fuga que a internet traz para essas pessoas, mas nem sempre elas terão a solução Sim. que elas querem. Não vai ter. Não tem. E a dor compartilhada online, João, é um pedido de ajuda mesmo ou é um comportamento condicionado a essa moda contemporânea das redes sociais? É o que eu falei, sabe? Eu acho que pode ser um pedido de socorro, um pedido de ajuda, preciso de orientação. Só que em alguns casos vai ser isso também, sabe? Esse comportamento condicionado a, caramba, eu quero visualização, eu quero que me vejam. Sim. Então, E é o que a gente fala, né? Que muitas vezes essa geração, ela só sente que existe quando ela é vista. sim, Essa sim, necessidade. sim. E a sua orientação é para que esse pai, essa mãe, se identificar esse comportamento diferenciado, que ele procure um psicólogo. Sim, procure um psicólogo, procure alguma rede de apoio da saúde, sabe? Justamente Isso é para importante. não ficar expondo isso na internet. Porque muitas das vezes as pessoas podem até se compadecer, mas vão ter outras que não vão se compadecer, sabe? E a gente não precisa dessa excesso de exposição nas redes sociais. E acaba que um hater, um comentário negativo, Sim. pode acabar afetando e piorando a condição daquela pessoa no momento. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã com a pessoa. Aquele comentário pode fazer uma diferença para sempre na vida de uma pessoa. E a gente vê, né, João, muitos comentários maldosos. Sim. Eu, por exemplo, quando eu vejo vídeos, né, a gente vê uma circulação de vídeos, como eu disse, pelo Brasil inteiro. E a gente não é especialista. E eu vejo que a rede social, muitos se tornaram especialistas em Sim. tudo. Para dar diagnóstico, para falar o que pensa, sem a responsabilidade que aquele ser, aquele indivíduo, ele tem um problema de saúde. Não é um estado de agressividade ou não é algo que ele fez por maldade. É algo que ele precisa de tratamento. E eu vejo, às vezes, comentários que a pessoa que está do outro lado não se coloca na condição da família. Às vezes a gente vê, por exemplo, o surto psicótico. Um jovem que está na rua agredindo, quebrando tudo. Aí chama a polícia. Mas o problema dele é um acompanhamento médico. Sim. É uma ambulância. É um técnico que possa prestar o socorro naquele momento e depois dali ele fazer o tratamento, a terapia, o psicólogo. E outros fatores, né? A gente não sabe que vida que aquele sujeito está tendo. Os fatores socioeconômicos, os fatores individuais mesmo. Talvez esse surto que ele está tendo possa ter sido alguma coisa lá atrás que foi mal elaborada, sabe? Durante a vida. E a gente não sabe qual é a dificuldade daquele sujeito, sabe? Até mesmo para a gente dar um diagnóstico de surto psicótico é uma área muito delicada, sabe? A gente precisa investigar o todo antes de qualquer diagnóstico, é o que eu costumo dizer, sabe? E antes de julgar. E principalmente antes de julgar. E hoje, assim, você como psicólogo, você enxerga a rede social um campo um pouco perigoso? Sim. Quando a gente vê mensagens... Diria muito. Muito. Diria muito perigoso. Muito perigoso. E é, assim, essa normalidade, né? A gente vê romantizar sofrimentos. Sim. E quando a gente fala, né, de saúde, não tem por que achar engraçado a dor do outro. Exatamente. Né? Se você não consegue ajudar, também não atrapalha. Exatamente. E assim, quais são os efeitos do comportamento para quem expõe e para quem consome esse tipo de conteúdo dentro da psicologia? Vamos lá.
a gente vai ter alguns efeitos. Vamos lá. Como te falei, a gente não pode generalizar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas quando uma pessoa, por exemplo, consome muito conteúdo sobre saúde mental, por exemplo, no Instagram, que, né, foi o caso da minha pesquisa que eu observei. O efeito, muitas das vezes, pode ser identificação, a pessoa pode se identificar com aquele conteúdo, e aí, vamos supor, a pessoa não é formada na área de saúde mental, não tem nenhuma formação nesse tipo de área técnica em saúde, e só porque aquele influencer, aquela pessoa que está gerando aquele conteúdo tem tantos seguidores, tantas curtidas, tantos compartilhamentos, aquilo ali já vai fazer daquela pessoa uma autoridade no assunto. Uma autoridade sobre TDAH, uma autoridade sobre autismo, uma autoridade, enfim. E aí, o que isso vai gerar? Isso vai gerar, caramba, a pessoa que tem um monte de seguidores, um monte de compartilhamentos, ela é uma autoridade. Então, eu posso confiar no que ela está falando. Isso vai gerar, no ouvinte que está recebendo aquele conteúdo, uma identificação. Sim. Às vezes, aquele ouvinte está precisando, está com uma desordem, sabe? Está com uma... Caramba, não sei o que está acontecendo comigo, e está em busca de uma resposta, ele vai ver a resposta naquele conteúdo e vai automaticamente se identificar. Ah, não, eu vi que eu tenho TDAH porque o influencer X falou que eu tenho isso, tal características, eu tenho, então bate completamente. E é muito bem essa sua colocação, né? Você deu um exemplo brilhante, que é do influencer, né? Que passa por alguma situação e expõe o dia a dia, né? Nossa, é uma crise de pânico, ansiedade. E a pessoa que curte, segue, vai se identificando, né? Com algumas características. Fala, a partir de hoje eu tenho isso. Ah, você já foi ao médico? Não. Eu acompanho fulano, eu vi na internet, eu tenho. E fala com propriedade. E isso é algo assim que está fugindo muito de controle. Isso, como você pontuou agora muito bem, está fugindo muito do controle. Porque a gente está, como você falou quando você foi me apresentar, eu faço parte de um grupo de pesquisa em desmedicalização da vida. E esse fenômeno, as redes sociais têm contribuído bastante para isso, apesar de ser uma área onde não tem muitas pesquisas ainda de como as redes sociais têm contribuído para isso. A rede social tem impulsionado muito esse movimento de medicalização e patologização da vida. O que são esses movimentos? A medicalização e a patologização... Vamos falar primeiro da medicalização. A medicalização se caracteriza por, basicamente, a gente tornar a solução dos nossos problemas tudo com medicamentos. Tudo a gente tem que tomar medicamento e tal. A patologização, ela anda sempre caminhando com a medicalização da vida. A patologização, só que ela todos os problemas que a gente passa na nossa vida são diagnósticos, são doenças, são questões assim. Então, as redes sociais têm impulsionado muito isso. Quando um influencer, essas pessoas leigas, sem formação nenhuma... acadêmica. Na área de saúde mental... se pronunciam dessa maneira, acaba tornando fenômenos naturais, às vezes, da vida do ser humano, como tristeza, até ansiedade, é natural, nossa. O problema é quando esses fenômenos vão para o extremo. O problema é quando a tristeza vai para o extremo, o problema é quando a ansiedade vai para o extremo. Isso sim tem que ser olhado como um problema. Mas uma ansiedade, é natural do ser humano a gente sentir ansiedade, sentir medo, sentir tristeza. Sim. Então, o que esses influencers estão potencializando tornando comportamentos e fenômenos naturais da vida do ser humano em doenças. Então, assim, isso é uma área muito delicada, é um cuidado que a gente tem que ter demais. Muito delicado. E eu até acho que, assim, a importância, né, de uma celebridade, um influenciador ter voz, para as pessoas também não terem preconceito em tratar o que realmente precisa, né, ser curado, mas de outra forma. Sim. De repente, uma live com um profissional da área da saúde mental e o influencer
falando um pouco do dia a dia, da rotina, Sim. como ele descobriu, o que ele sente, mas com a mentoria Tem que ter... de um profissional. Exatamente. Tendo um cuidado sobre o que ele tá falando. Sem ele falar sozinho, né? Exatamente. Então, assim, é importante o trabalho que eles têm, né? De hoje a gente fala, né? Se expor, colocar a cara. De comunicação. De comunicação. Eu acho que é uma mensagem que eles levam e as pessoas que tinham algum tabu, algum preconceito, sentem mais à vontade, falam, olha, uma pessoa que eu admiro, tá passando por um problema, mas sempre com essa mentoria, né, de Sim. ter o psicólogo, de ter o psiquiatra, enfim, um médico ou psicólogo ali, intermediário, e os dois dando voz. Exatamente. Seria a forma mais correta, então. Sim, acredito. É um dos caminhos que a gente pode ter. A live com influencer e o profissional da um área. profissional, é um dos caminhos. É um dos caminhos que a gente pode ter. Isso é ótimo. Então, assim, como a gente poderia saber o que deve ou não ser compartilhado nas redes sociais com responsabilidade? Como falei, quando a gente fala de redes sociais, é um caminho muito incerto. Então, a gente também, infelizmente, tem profissionais também cometendo algumas atrocidades, vamos dizer assim, cometendo alguns desvios em relação à saúde mental. Isso eu acredito que em todas as áreas profissionais, né, tem. Do mesmo jeito que a gente tem advogados, médicos, professores, enfim. Sim. Então, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a gente ter realmente esse senso crítico de tipo assim, caramba, não, esse psicólogo, esse influencer, essa pessoa que tá falando isso aqui na rede social, ela tá falando isso aqui. Como que eu vou saber se isso aqui é verdade ou se não é verdade? A gente mesmo pegar e pesquisar sobre aquele assunto. A gente, às vezes mesmo, ir lá se apropriar um pouco daquele saber, sabe? Justamente pra a gente entender se ele tá viajando muito, se ele tá realmente numa linha correta, ou, entendeu? Eu acho que é um dos caminhos que a gente pode ter, sabe? A gente procurar também o conhecimento para isso. E dentro, assim, da sua expertise, João, assim, isso pode aumentar muito a ansiedade, depressão e sensações, assim, inerentes a esse uso excessivo das redes sociais? Sim, acredito que sim, porque hoje, como a gente vive ouvindo, né? A gente vive na era da informação. Então, assim, aquele tanto de informação, o que a gente faz com isso tudo de informação? Antigamente existia muita informação, né? Eu tenho 25 anos, mas assim, antigamente, eu digo na época dos meus pais, a informação sempre existiu, mas não chegava a todo mundo. Hoje, tão rápido. Hoje ela chega em todo mundo com uma velocidade muito grande. O tempo todo, quando você abre o Instagram, quando você abre o TikTok, né? Hoje em dia, o pessoal da minha idade não assiste mais tanto televisão, né? Tal, não acompanha muito jornalismo pela televisão, mas a gente acompanha pelo Instagram e tal. Ao mesmo tempo que a gente vê uma notícia agora, daqui a 10 minutos a gente já tá vendo outra, que pode ter mudado completamente a notícia anterior. Então, assim, como é que esse tanto de informação não vai gerar ansiedade, não vai gerar medo, não vai gerar angústia? Sim. Porque tudo pode mudar assim, bem rapidamente, sabe? Então, isso, a rede social potencializa muito esses fenômenos. E hoje a gente vê o que realmente dá like, né? Sim. O conteúdo, quanto mais polêmico, ele atrai visualizações. Sim. A gente vê um acidente, a violência doméstica, são os maus tratos animais. Então, assim, geralmente são notícias tristes e negativas. Sim. E se o ser humano ele não filtrar, né, durante o dia o que ele realmente vai ter acesso, ele vai consumir muitas coisas ruins e pesadas. Sim. Que eu acho que pro próprio cérebro, né, a pessoa que já está desencadeando algum problema, eu acho que vai ser pode acabar potencializando. O pontapé. Sim. E eu vejo muito isso porque a internet hoje você coloca profissionais maravilhosos que vão falar, por exemplo, a gente hoje falando da saúde mental, mas vem lá a prisão do MC Pose. Olha quantos mil seguidores ele tem. Exatamente. E ele não tem nada para dar de exemplo, mas então assim, as pessoas vão seguir, vão olhar comentários polêmicos. E isso pode ser realmente um fator
pro psicológico ruim e negativo? Pode. Por exemplo, eu digo os influenciadores que mostram que a vida é muito fácil, sem você estudar e trabalhar. Sim. E o jovem se conectar e achar que ele também vai poder alcançar aquela vida sem esforço, sem estudar, e chegar ali na frente vai se frustrar, ele vai ver que ele não está criando a fama, não está conseguindo, né, de repente, ganhar os seguidores. E o psicológico dessa pessoa? Você trouxe um exemplo muito bom, eu acho. No 7º período, eu e mais 2 colegas, a gente estava no estágio em psicologia escolar e a gente desenvolveu um projeto para uma escola e tal. E aí, uma das coisas que a gente percebeu nesse projeto era para uma turma de 3º ano do ensino médio. E a gente trabalhou um pouco como as redes midiáticas, né, as redes sociais, elas estão interferindo, não só no sentido negativo, tá? Quando a gente fala interferindo, na perspectiva de futuro desses adolescentes. E eu lembro que um dos primeiros encontros que a gente teve com eles foi... A gente perguntou para eles o que eles projetavam para o futuro. Era uma escola... uma informação importante. Eles eram de uma escola pública. Sim. Daqui da cidade. E aí, a gente realizou e tal esse primeiro encontro, e muitos falaram que nos 25 anos, nos 30 anos, eu já quero ter meu primeiro milhão, eu quero já ter uma vida muito estabelecida e tal, quero ter minha casa, quero poder dar uma casa para minha mãe. E no decorrer do projeto, né, no decorrer dos meses, a gente foi percebendo de onde vinha esse discurso, e vem muito das redes sociais. Porque a gente vê muitos jovens influencers com seus 20 e poucos anos... Milionários, com uma vida tranquila, completamente... Não tem nenhuma área de formação. Ostentando uma vida luxuosa. Exatamente, com mais de um carro, com mais de uma casa, viajando o mundo inteiro... Sendo que a gente tem que investigar outros fatores, sabe? Qual é a história desse influencer para ele ter conseguido gerar toda essa riqueza? Ele precisou estudar? Ele foi incentivado a estudar? Porque não é a realidade da maioria dos brasileiros, sabe? E aí cria essa falsa expectativa, essa falsa realidade de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, é só você correr atrás que você consegue. E não é. Não é por aí. E essa frustração, principalmente nessa geração, é que pode desencadear... Exatamente. Vários sintomas que... Sim. É uma das coisas que as redes sociais vem potencializando demais. É um assunto assim, muito interessante, porque conforme a gente está aqui conversando, eu fico pensando em casos reais, né, que a gente acompanha muito. E principalmente quando atinge um jovem, né, que você olha uma menina nova, classe média alta, uma depressão, e a mãe fala que realmente ela não teve o resultado que ela queria nas redes sociais, aí começou a se isolar, os amigos não apoiavam, e dali uma tentativa de tirar a própria vida. Eu falei, gente, olha o poder que uma rede social faz. Sim. Né? Isso a gente está falando no excesso, na comparação, né? Do eu com o outro. A gente não está nem falando no vício das bets, que também é outra situação também. É outra situação. Eu falo, é um caso de saúde pública. Também. Porque é um assunto que eu também quero muito trazer para o podcast, porque é um vício. Sim, é um vício. Nos jogos, e as pessoas não conseguirem se libertar a tempo. E eu ouço coisas assim muito graves, que as pessoas romantizam e não sabem das consequências que a família que acompanha essa pessoa tem. Então, assim, a saúde mental ela é muito vasta, né, João? Sim. A gente está falando agora de casos diretamente com as redes sociais, mas as bets também estão ligadas à tela, né? Porque é um joguinho ali online, e são outros fenômenos que não param de acontecer. E só vem crescendo. E assim, quando a gente vê assim que o silêncio também pode ser um caminho saudável, você teria como assim, falar para essa geração sobre o silêncio, que o silêncio também faz parte do nosso momento?
Porque às vezes a pessoa acha que o silêncio, a minha vida tá muito monótona, tem que sair, eu tenho que fazer, tem que acontecer. E o cérebro, o corpo, ele precisa do descanso, né? Silenciar. Sim. A gente fugir um pouco do barulho. Sim. E o que você diria, assim, sobre o silêncio da mente? Tem um autor que eu gosto muito da psicologia, que é o Jung. Ele tem, em alguma das suas obras, ele vai falar sobre o silêncio, né? E a minha geração tem desvalorizado muito o silêncio. Porque o silêncio, ele vai dizer, é onde muitas das vezes a gente vai ser confrontado pela gente mesmo. Onde a gente vai estar ali sozinho com os nossos pensamentos, com as nossas angústias, com as nossas necessidades. E não só a minha geração, mas algumas pessoas têm esse medo de confrontar-se a si mesmo, confrontar as suas próprias angústias, confrontar essas necessidades. Então, manter-se no som, no barulho, na atividade, é onde você silencia essas vozes. E aí você não busca solução para essas angústias, para esse sofrimento. Mas o Jung também vai falar, esse silêncio é importante para que a gente possa se conectar com a gente. A gente parar um instante e não mexer no celular, não fazer qualquer tipo de atividade que nos exija... Desacelerar. Desacelerar, exatamente. É importante. É importante para a gente poder se conectar com quem está em volta, com o que está em volta, se conectar com o que está ao nosso redor. Então, assim, eu tenho visto isso muito, que o silêncio tem sido muito desvalorizado e a gente precisa voltar ao silêncio, a valorizar o silêncio. Você poderia, assim, afirmar, ou pelo menos dizer se o silêncio é uma forma de autoconhecimento? Sim, muitas das vezes sim. Até o próprio Jung vai falar sobre isso, sobre a capacidade, a autocontemplação. Como a gente parar, a gente estiver diante de uma paisagem, ou na sala da nossa casa mesmo, a gente parar e fazer um exame de como é que foi aquele dia, como é que foi aquela semana. É uma capacidade da gente se conhecer e saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Não é um exercício fácil, justamente porque às vezes são muitos fatores que estão acontecendo. Então, mas é uma tarefa necessária. É uma tarefa necessária. O silêncio precisa voltar a fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Eu vejo assim, João, que as famílias, né, hoje, elas acabam aceitando o silêncio e isolamento do filho, mas eu digo que não é o silêncio que nós estamos falando. É o silêncio dele estar no quarto, enclausurado, isolado, nas telas. Com a tela. E os problemas só aumentando. Então, assim, hoje eu digo, é importante, eu digo até para você, família, resgatar os momentos compartilhados, né, com seus filhos, colocar ali um jogo, de repente vocês se unirem no final do dia, no final de semana, um quebra-cabeça, um dominó, e estimular esse convívio. Porque muitas das vezes o adolescente ele vai para o quarto, ele está lá no PlayStation, está lá nas redes sociais, e vocês acham que está tudo bem. E não está. Esse filho às vezes vê que a rotina do seu pai, da sua mãe é de muito trabalho, ele acha que vai incomodar se ele pedir atenção. Então, assim, a atenção ela tem que ser espontânea. Você, de forma, eu digo assim, de forma natural, chamar seu filho, o seu marido, para fazerem coisas assim que eu digo compartilhadas e muito fáceis. Para, de repente, você criar mecanismo concretas, né? de tirar ele da tela. Sim. Né? Daquela área. Porque eu vejo famílias que vão para restaurante e se você observar, cada um com seu celular. Sim. As pessoas não tem não mais se trocas. comunicam. Né? Tipo Sim. assim, João, como é que foi seu dia? Pô, como é que tá na faculdade? É normal. E as pessoas estão ali, cada um no seu jogo, no seu momento. E eu olho aquele ambiente, eu falo, gente, que mundo, né? Não, Nós estamos vivendo. Como você falou do isolamento, né?
Eu muitas das vezes, como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, muitas das vezes, quando a mãe dá um telefone para criança ou para o adolescente, às vezes infelizmente, por N questões, sejam sociais, econômicas, às vezes o único momento que a mãe vai ter como respirar é entregando aquela tela para aquela criança. E assim, não condeno, porque às vezes realmente é um respiro para ela. Mas pode ter um efeito colateral. Exatamente. O problema tá na mãe que entrega a tela? Não. Porque, caramba, é o único mecanismo às vezes que ela tem, naquele momento, é o único recurso que ela tem para poder também se conectar com ela mesma. Porque ela é mãe, ela é esposa, porém, ela também é ela. Ela é um indivíduo também, sabe? Com as suas próprias necessidades, com as suas próprias angústias. Então, o problema não tá na mãe, o problema não tá na criança. Aonde que tá o problema? E tudo bem, a criança vai ficar isolada no quarto, com o telefone. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que ela está acessando, com quem ela está conversando, realmente o que está acontecendo ali. A gente precisa ter uma vigilância, principalmente quando a gente está falando de adolescente. Perfeito. Que está numa época muito de exploração do mundo, né? Tá aprendendo a conhecer ainda mais o mundo profundamente, aprendendo a se conhecer, aonde estabelecer as suas relações, aonde não estabelecer. Então, assim, como a gente tem falado aqui, é uma linha muito tênue quando a gente fala de redes sociais. Tudo é uma área muito delicada. Mas, assim, o detox digital, ele é necessário. Sim, claro. A gente precisa. Tirou férias, deixa um pouquinho. Mas eu quero registrar tudo, cada momento, cada clique. O que você diria para essas pessoas? Para desacelerar. Eu sei que a gente gosta de registrar os momentos, tá ali antenado. Mas o que você poderia falar da importância do detox digital? Às vezes o melhor registro que a gente tem é com as histórias que a gente guarda da vida. É o momento, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer um passeio. É legal a gente ter foto, claro que é. Mas normalmente o que a gente vai lembrar mesmo são as histórias que aconteceram naquele momento. Quando a pessoa tropeça e cai, aquele sorvete que tá vazio, escorrendo, tal. Dessa forma. Exato. Isso é o que mais vai ficar registrado. Porque a foto a gente sabe que vai estar no celular. Porém, o que a gente vai muitas das vezes recordar com mais carinho é essas histórias. Então, assim, é importante a gente ter esse detox no sentido de vamos valorizar essas histórias, sabe? Valorizar o social, valorizar estar com o outro, ou a pessoa gosta de viajar sozinha, valorizar aquela paisagem, a sensação de estar, o cheiro, o ouvir, sabe? E muitas das vezes a rede social não tem feito isso. E eu achei, assim, brilhante esse seu destaque, né? De você curtir, né, intensamente um momento que vai ficar eternizado na sua memória. Exato. Né? E eu falo, a memória do paladar, a memória, de repente, de uma música que você ouviu, você andando por uma praça. Enfim, coisas simples. Sim. Que, às vezes, na nossa correria, a gente não dá não dá valor. Sim. Né? Você sentar, contemplar ali o riacho, o barulho da água caindo. Exatamente. E é o que eu falo, é o que relaxa a mente. Sim. Né? Desacelerar é necessário. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida muito corrida. E as pessoas que estão aí do lado veem a Camila produzida, sempre elegante. Gente, vocês não queiram saber como é que a Camila atrás dos bastidores. Porque eu tenho a mesma, né, 24 horas do que o João, do que você, e a gente tem que priorizar, né, tanto as nossas coisas, né, como as rotinas de trabalho, mas sem o esgotamento físico e mental. Sim. Né? E eu falo que é muito importante, eu não sei se você fala para os seus pacientes, antes de dormir, olha, fique horas sem usar o seu celular. Você tem problema de insônia? Você tem problema com a qualidade do sono? Então, olha,
tira a tela. Você recomenda isso para as pessoas? Sim, não. Principalmente quem tem dificuldade para para algumas dormir. pessoas eu já tive que recomendar isso. Para algumas pessoas já. Porque acelera. Sim, acelera, aquela luz no rosto, tudo escuro, aquele único ponto de luz faz efeitos muito colaterais para o nosso sono. A minha geração é uma geração que está tendo problemas com sono regularmente. Então, é uma geração que não sonha mais quando dorme, ou não se recorda dos sonhos. Então, assim, eu acredito que muito desses efeitos têm sido decorrentes da rede social ainda, desse uso excessivo de telas no nosso dia a dia, assim, entendeu? E o que você recomendaria, assim, quanto tempo, assim, para a pessoa retirar a tela para ir dormir? 3 a 4 horas? Algumas horas antes, sabe, de dormir. Eu acho que é o ideal. Você pegar, ler um livro, se for possível, sabe? Algo que realmente Sim, desacelere a mente. desacelere, exatamente. E assim, o que fazer quando nós sentimos assim a vontade de expor a nossa vida online? O que você daria como sugestão para as pessoas? Que assim, eu sou uma que agora, por me tornar pública na comunicação, eu tenho que gerar conteúdos. Mas tem hora que eu mesmo falo, ai, hoje Se eu questiona. não tô bem, eu acho que tá legal. Aí vem mídia social, ó, a gente tem que postar, tem que ter engajamento. Gente que trabalha muito também com as Sim. redes sociais, a gente também é um pouco exigido, né, dos Sim. conteúdos que tem que ser ali diários. Mas as pessoas que não precisam, não dependem das redes sociais, não trabalham, o que você poderia dar, assim, de dica para elas diminuírem essa vibração, Essa vontade. essa vontade? Repense algumas vezes antes de postar qualquer coisa. Porque justamente para não cair nesse excesso de exposição da vida, sabe? Justamente porque às vezes, como a gente já comentou aqui durante a conversa, a gente tem pessoas que podem apoiar o que você está postando, mas também vão ter pessoas que vão reprovar, mas não só reprovar, vão ofender, vão querer prejudicar de alguma maneira. Então, assim, tente viver, essa é uma ideia, repense 2, 3 vezes antes de postar. Aproveite, né, como a gente falou, né, aproveitar o aqui e agora, sabe, dessa maneira, aproveitar esse momento, aproveitar cada momento que está vivendo é uma opção também, sabe, é um caminho. Acho que essas 2 dicas são um caminho, sabe, são caminhos. Saudável. E evitar, né, de ficar se comparando com a vida do outro. Sim. Né, os momentos, porque é o que a gente fala, a gente posta os momentos felizes. Exato. Mas O que tá por trás da câmera? da câmera. O que não é mostrado? E, João, você como psicólogo, você falou muito bem que nós, assim, indivíduos, nós temos dias tristes, né, dias felizes, dia que eu não tô com sorrisos abertos, largos, e é normal. Essa dicotomia é importante pro ser humano. A gente não tem que sorrir todo dia, Sim, né? Eu exato. posso sentir uma emoção, vontade de chorar com uma notícia, um luto, e é normal. Sim. Então, a gente, assim, encarar as nossas emoções, Exatamente. entender que isso faz parte do processo. Exatamente. Né? Não é, olha, eu tô um pouco diferente, eu vou procurar o médico porque não é normal. Não, normal é aquilo que sai, né, do nosso controle. Sim. E realmente alguém assim próximo observe e fale, olha, acho que você está mudando um pouco, acho que vale a pena você pegar uma orientação. E quando é a hora certa da pessoa que passa por qualquer aperto, qualquer sensação assim de angústia, que realmente não é o que a pessoa está acostumada a sentir. Quando é aquela hora certa de procurar um profissional da psicologia? Essa pergunta é difícil, hein? É difícil. É difícil. Porque não tem um tempo determinado para todo mundo, sabe? E, infelizmente, como a gente falou muitas das vezes aqui, né, sobre a realidade, principalmente do nosso país, muitas pessoas vão saber que é a hora de procurar, mas às vezes não vão ter recursos para procurar. Justamente porque a saúde mental, por mais que seja, em muitos casos, democratizado, ainda não é tão democratizado assim.
Então, muitas das vezes a pessoa vai saber a hora de procurar e vai saber quais recursos utilizar para poder encontrar, mas infelizmente isso não tem uma fórmula pronta. Infelizmente não tem. E olha, Porque vai muito de acesso. e eu falo, João, com muita propriedade, que é um desejo meu que as políticas públicas Sim. avancem tanto na parte da educação, dentro das escolas, Uhum. o apoio de psicólogos, pessoas preparadas na área para ajudar um pouco naquela rotina, porque os pais têm suas responsabilidades, mas eu acho que a escola também é muito importante nesse Sim. papel. Às vezes você vê o aluno com algumas atitudes, né, que o professor, o coordenador, o inspetor observa e um psicólogo poderia filtrar, conversar, e de repente entender que ele precisa, né, de um acompanhamento semanal. Sim. E nós não temos, né, todas as escolas com os profissionais que realmente precisariam estar. Sim. Então, eu acho que é política pública. Nós vemos as unidades de saúde, que a telemedicina, nós temos um projeto de lei no município de Petrópolis aprovado, mas a telemedicina ainda está, assim, muito tímida. Ajudaria Tá engatinhando. consultas online, não ajudaria? Sim, ajudaria. Para algumas pessoas ajudaria bastante. O psicólogo ali, o médico profissional não poder estar presente, mas virtualmente, quantas consultas Já é uma rede de apoio. já é uma rede de apoio. Então, você entende também que a gente precisa avançar. Sim, precisamos urgentemente avançar. Porque se a pessoa não tem condição, ela fica realmente Desamparada. Desamparada. E aí vai partir para as redes sociais, vai partir para as bets, e aí entre outros fatores. outros gatilhos. Exatamente, justamente para tentar suprir essa angústia, para tentar auxiliar nesse sofrimento que ela está passando. Perfeito. João, é como eu falei no início, o bate-papo passa muito rápido, né? E um assunto, assim, de muita relevância, que eu acho que a gente se estenderia mais até para usar Sim. casos concretos, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, né, que está aqui nos assistindo e deixasse também o seu contato, o seu arroba do seu Instagram, porque saúde mental é uma preocupação e é algo que nós devemos sim nos preocuparmos e darmos atenção. Então, deixar o recado do nosso convidado, João. Bom, o recado que eu tenho para deixar é tomem cuidado com o que vocês têm consumido nas redes sociais, sempre verifiquem as informações, sempre busquem esse conhecimento para ver até onde aquela informação é real, até onde aquela informação tem que ser tratada com delicadeza. Bom, meu contato no Instagram é @psicólogo João Pedro Martins de Oliveira. Atendo aqui na cidade, no Shopping Santo Antônio. Se precisar de entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram. É isso. Perfeito, João. Gente, olha, é uma pauta muito importante. Você que está passando por um momento delicado, eu vejo assim, adolescentes, jovens, hoje o bullying também, Sim. que é um tema que a gente discute muito, as pessoas que não estão preparadas para ouvirem, né, às vezes críticas, Sim, e a rede social a gente acaba ficando exposto, né? exatamente. E a pessoa tem que saber, né, que é uma ferramenta aberta. Uhum. Se a rede social realmente for, né, não for fechada, particular e pública, você vai ouvir comentários de todos os tipos, né, de pessoas, e a gente realmente, a gente deixa essa mensagem, porque você não precisa sofrer, né, sozinho. Tudo na vida tem a solução, tem um tratamento, e são as melhores escolhas que você vai ter para a sua vida, que vai gerar uma qualidade de vida, um conforto. Então, se você tem algum problema, não hesite em procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria e cuidar da sua saúde. Gente, muito obrigada. Sei que nós estamos no final de um feriado. Agradeço a companhia de vocês e sigam lá, curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo muito valioso com seus amigos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.